Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma fase nova, vamos falar assim, falando de alguns documentos, de alguns formulários que a gente vai ver no nosso dia a dia, no trabalho. Existem milhares de formulários, eu peguei alguns, os principais, que eu acho importante a gente entender cada um deles, saber que existe não só para a função de auxiliar de escritório, mas também no nosso dia a dia, na nossa casa, com a nossa família. Tudo isso vai ajudar bastante. Vamos lá? O primeiro documento que eu vou falar vai ser do cheque. O cheque, ele já foi muito utilizado aqui no Brasil. Ele tem pouca utilização, mas ele ainda existe. Ainda existe algumas empresas, existe alguns cartórios que trabalham com esse tipo com essa forma de pagamento, vamos falar melhor assim. E é interessante a gente entender tudo que um cheque pode aparecer. O cheque é um pedacinho de papel, vocês já devem ter visto aí na casa de vocês. É um pedacinho de papel que eu preencho o valor desse cheque e isso vai ser pago. Então eu entrego para quem eu estou devendo esse papel. Aquele valor que está descrito, ele vai ser debitado da minha conta e vai ser creditado para a pessoa que eu estou devendo. E existem várias formas de se interpretar esse documento. Poucas pessoas sabem de como ele funciona, quais são as utilidades dele. E eu quero deixar bem explicado isso, que pode ser que vocês achem na vida de vocês isso, e vai ser bem interessante vocês entenderem. Vai aparecer na tela para vocês um cheque, nesse caso é do Banco Itaú, e tá cheio de setinhas o cheque. Eu vou começar a ler da parte esquerda inferior até dar a volta toda na direita, que é a última informação. Então, olhando lá embaixo, onde está o símbolo do banco, aí no caso é um cheque do Banco Itaú, está o endereço da agência, da conta do emissor do cheque. Então aí é só uma informação de onde essa agência é situada. Nesse caso aí ela está em Osasco, tá? Então é uma agência da cidade de Osasco. Então tem o endereço descrito aí. Existem aí duas linhas paralelas que estão inclinadas, que a gente usa isso para cruzar o cheque. O que é cruzar o cheque? Quando eu emito um cheque, quando eu passo esse documento, se eu não coloco essas barras paralelas cruzando o cheque, eu estou falando que esse cheque pode ser pago à vista. Então, o recebedor, eu recebi um cheque de alguém e eu quero receber o meu dinheiro. Eu posso ir até essa agência, até o endereço dessa agência e fazer o saque desse valor em espécie, em dinheiro. Vou trocar o papel por dinheiro. É isso. Quando está cruzado esse cheque, quando estão com essas linhas paralelas do cheque, quer dizer que esse cheque só pode ser depositado na conta. Eu não posso sacar esse valor. Ele tem que ser depositado na minha conta e esperar a compensação bancária, que acontece em 2, 3 dias, e aí esse dinheiro é liberado na minha conta. Eu não posso fazer o saque disso, tá? Logo acima, existem algumas informações do cheque. A primeira delas é o número do banco junto à Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Cada banco tem um número. O Itaú é o 341, 237 é o Bradesco, 033 é o Santander, 001 é o Banco do Brasil, 104 é a Caixa Econômica Federal. São esses os principais. Então, cada cheque de cada banco vai ter esse número diferente, tá? O número da agência, cada endereço de banco tem um número de uma agência. Então, o número dessa agência é 1637. E o número da conta corrente de quem está me entregando esse cheque, de onde o dinheiro vai sair, tá? Existe aí também do lado deles o número do cheque. Então aí esse cheque é o 241, ou seja, já foi emitido por essa pessoa 241 cheques.
Então, cada cheque emitido tem uma numeração única. O valor a ser pago, um espaço em branco, onde a gente vai descrever o valor do cheque. Na linha de baixo, a gente vai colocar o valor por extenso desse cheque. Então, R$ 2.500, eu vou escrever R$ 2.500, e se tiver centavos, e os centavos também, tá? É muito importante essa escrita por extenso para não haver fraude. Houve uma época, há muito tempo atrás, que havia fraude nos cheques, por incrível que pareça. Você colocava lá o cheque de R$1.000, então você colocava 1.000,00 e você escrevia embaixo R$1.000. E existiam pessoas que conseguiam fraudar isso em cheques de grandes empresas, né? Ele ia lá com o mesmo modelo da caneta, colocava mais um número 1 do lado do outro 1, dos 1.000, e ficava 11.000. E embaixo ele escrevia 11 mil reais. Então, de 1.000 ele transformava o cheque em 11 mil reais. Então, é legal tomar cuidado na forma da escrita desse cheque. Na terceira linha, tem as duas primeiras aqui onde eu faço a descrição por extenso do valor. Na terceira linha, eu vou colocar o nome da pessoa que vai estar recebendo esse cheque. Então, a pessoa passou um cheque para mim, e eu tenho que depositar na conta porque ele está cruzado. Ou, mesmo que não esteja cruzado, se for um pagamento à vista, eu tenho que colocar o meu nome. Eu sou o portador do cheque, eu sou o dono do cheque. Eu coloco o meu nome por completo, como está no meu RG, no meu documento oficial. Coloco as informações de onde e quando esse cheque foi emitido, quando foi assinado esse cheque, e por último a assinatura do responsável, e essa assinatura tem que estar igual o talão de assinatura que está lá no banco dele. Então, quando você abre uma conta, você faz assina várias vezes um cartãozinho de assinatura, e essa assinatura tem que estar igual para que não haja tentativa de fraude, né? Então ele vai comparar as duas assinaturas e ver se é da pessoa mesmo ou não. Dentro do site da Febraban, que está aí no materialzinho de vocês, existem mais informações sobre emissão de cheque, uma lista com todos os números de banco que tem no Brasil. Então existem outros bancos que não tem em São Paulo, por exemplo, mas tem no Nordeste, no Norte, e todos eles têm um número, e na lista aí da Febraban tem tudo isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou curiosidades, é só passar lá na nossa sala de aula, mandar lá a dúvida, a informação, que a gente vai ajudando vocês nisso. Eu tenho alguns tipos de cheque. O primeiro tipo de cheque é o cheque ao portador, como eu acabei de falar, é o cheque daquela pessoa que vai estar carregando esse cheque, levando esse cheque até o banco. Ela pode sacar o cheque ou ela pode depositar na conta dela, tá? Tem o cheque nominal, que é um cheque que quando eu coloco o nome da pessoa nesse cheque, só ela pode sacar. Então, por exemplo, eu sou um auxiliar de escritório, o meu chefe tem que mandar um dinheiro para algum lugar, ele vai mandar por cheque isso. Então ele vai colocar o nome da pessoa que vai receber esse cheque. E só ela pode fazer uma transação, só ela pode depositar ou sacar na conta dela. Então é um cheque nominal. O cheque cruzado, eu já expliquei para vocês, é esse cheque, quando eu cruzo, ele só pode ser depositado. E tem o cheque visado, que é um cheque que é pouco usado, mas existe. O que é esse cheque visado? Eu emito um cheque, eu estou com pouco dinheiro na conta, eu tenho que pagar o A e o B, mas eu prefiro pagar o A do que o B. Então eu aviso o banco, vai ter o cheque aí 241 que tem que ser pago, mesmo que não tenha dinheiro na conta. E o banco vai compensar esse cheque, o banco vai ficar de olho e vai compensar esse cheque mesmo que não tenha dinheiro na conta. Vai ser cobrado taxa, vou ter que repor esse dinheiro, mas o cheque não vai ser devolvido para a origem. Eu tenho cheque sem fundo, o famoso borrachão, o que vai e volta. O cheque ele pode voltar 2 vezes na conta. Então, depositei o cheque que recebi. No outro dia, o gerente da minha conta liga e fala: olha, Zé Roberto,
o cheque voltou na conta. Redeposito esse cheque ou não? Você vem retirar esse cheque. E aí eu posso pedir para redepositar esse cheque, ou eu peço para o gerente esperar um pouco, entro em contato com o emissor do cheque e falo, ó, seu cheque voltou, posso redepositar? Se ele falou que pode, redeposita, espera 2, 3 dias e vem a resposta se foi acatado ou não o pagamento. Se voltar pela segunda vez o cheque, esse cheque é bloqueado e o nome de quem me deu o cheque vai para o SPC e Serasa. Suja o nome da pessoa. E aí tem todo um processo burocrático para poder fazer a liberação desse cheque. Ele só consegue limpar o nome dele depois que eu receber o valor. Então vamos supor que ele me devia R$100, voltou o cheque de R$100. Então ele tem que me pagar esses R$100 em dinheiro ou em qualquer outra forma de pagamento que a gente acerte. Eu vou dar uma declaração para ele falando que eu recebi esse dinheiro e aí ele vai no banco para resgatar o cheque dele. Vai pagar taxa de devolução e tudo mais. Então o cheque sem fundo pode ter 2 retornos. O cheque especial é o cheque que tem uma linha de crédito. O banco, de acordo com a sua relação com o banco, ele libera um valor e você pode usar isso como um limite. Então eu não tenho dinheiro na conta, mas tenho meu cheque especial de R$1.000. Então eu posso usar esses R$1.000 como dinheiro meu. Cheque especial não é dinheiro nosso, atentem-se a isso, porque depois eu tenho que pagar isso, né? E dependendo do banco tem juros conforme os dias passam da utilização desse dinheiro. Eu tenho um cheque que se chama cheque administrativo. Esse cheque, quem emite é o banco. Então eu tive um título meu que foi para o cartório e quem está me cobrando é o cartório. Dependendo do tipo de cobrança, o cartório não aceita dinheiro, ele prefere um cheque administrativo, que é emitido pelo banco. Então eu tenho minha conta no Banco Bradesco, eu vou lá no banco e falo, gerente, eu preciso de um cheque administrativo no valor de R$200. O banco vai emitir um cheque assinado por ele, ou seja, ele não vai devolver o dinheiro, né? Ele não vai ter fundos esse cheque. Eu vou no cartório, pago com esse cheque, resgato o título, limpo o meu nome. É cobrado isso, obviamente, cada banco tem o seu valor para o cheque administrativo. E por último, a gente tem o cheque predatado, que é aquele cheque que a gente não tem dinheiro hoje. Aí o que eu faço? Posso passar um cheque para quando? Para daqui a 30 dias. Eu vou lá e coloco esse cheque bom para 30 dias. Esse tipo de cheque ele não é oficial, vamos dizer assim. O Banco Central não... a Febraban ela não entende que esse cheque ele é legal. Mas é um acordo comercial que as empresas têm e aceitam e seguram esse cheque durante esse período. Mas cheque predatado não tem validade, eu posso depositar em qualquer data, então tomem cuidado com isso também. Muito bem, vamos continuar aí. Próximo documento que a gente vai falar, que vocês vão encontrar em escritório com toda certeza, é um chamado DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais. Esse valor desse documento, que é pago, né, o imposto, na verdade, que eu vou recolher, ele fica sendo devido ao governo federal. Esse dinheiro vai lá para os cofres de Brasília, tá? E aí é onde é distribuído a renda para os estados. Então toda vez que eu tiver que pagar um valor que vai para a Receita Federal, que vai para o governo federal, que vai lá para Brasília, eu vou utilizar um documento chamado DARF. Ele vai aparecer na tela para vocês e ele tem alguns campos que a gente vai só passar para vocês entenderem. Então o primeiro é o nome e o telefone da empresa, né, que está fazendo a emissão desse documento, qual que é o período de apuração, então qual que é o mês que está sendo apurado aquele imposto, aquele débito, o número do CNPJ da empresa, aí está CGC, que é um código antigo, mas é CNPJ, qual que é o código da receita, que tipo de pagamento está sendo feito, se é de imposto de renda, se é de algum recolhimento de imposto federal, enfim, cada número vai ter um código de receita diferente. A referência desse código vai estar nessa tabela também. Quando vence esse tributo, quando tem que ser pago,
o valor principal, se houver multa, se houver juros e o valor total. Hoje isso é emitido via sistema. Esse boletim antigamente era vendido em papelaria, agora existe o sistema contábil que já emite isso para a empresa. Então, quando há lá o dividendo, o contador já consegue gerar esse documento e mandar para a empresa que está devendo, tá? Acho que é isso sobre esse documento, é bem simples. O próximo documento que vai aparecer para vocês é a nota fiscal. Esse a gente está familiarizado, esse a gente conhece. Toda vez que a gente faz uma compra, essa compra ela tem que ser acompanhada de uma nota fiscal. Se não foi, houve sonegação de impostos. Se houve sonegação de impostos, alguém deixou de ganhar e alguém ganhou muito, porque deixou de pagar o imposto. Na nota fiscal vem todas as informações de quem emitiu a nota, de quem recebeu a nota e do produto que foi comprado. É isso que garante a origem do produto, tá? A gente às vezes vê algumas coisas aí, sem nota fiscal é um preço, com nota fiscal é outro. Porque existe o recolhimento de impostos, de IPI, que é Imposto de Produção Industrial, existe PIS, CONFINS, ICMS, enfim, existe uma série de tributos que são recolhidos em nota fiscal, que se a empresa deixa de pagar, ela pode ser multada e pode ter um problema bem sério fiscal aí. Tá? Então, todo produto que se compra, ele vem acompanhado de uma nota fiscal. Essa nota fiscal também acompanha o produto para garantir o seguro desse produto. Então, no correio agora está acontecendo isso, né? Quando você vai despachar alguma coisa no correio, é necessário que você tenha o comprovante ou a declaração de que bens você está mandando, se você não é uma empresa, se você está mandando algo para alguém e precisa declarar o que tem dentro desse conteúdo, ou vai ser emitida a nota fiscal, né? Você emite a nota fiscal, comprei um sapato de presente, então vai ter a nota fiscal, você coloca essa nota fiscal junto com o produto para garantir o envio desse produto. Próximo documento que vai aparecer para vocês é o GRF, que é uma guia de recolhimento do Fundo de Garantia. O que é Fundo de Garantia? É o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Qualquer funcionário que trabalhe registrado em carteira, que seja um seletista, que a gente chama, que tem a CLT, a carteira de trabalho assinada, a empresa vai recolher o imposto FGTS. São 8% que a empresa tem que pagar para manter esse funcionário ali dentro da companhia. E existe essa guia que é paga todo dia 7 de cada mês. Então, quem tem funcionário registrado, todo dia 7 de cada mês é recebido esse documento. Então, pode ser que aconteça que você, aí, como auxiliar de escritório, fique responsável em receber esse documento para passar para o financeiro, por exemplo. Então, você já sabe que esse documento existe. É só um recolhimento por parte da empresa para manter os funcionários trabalhando. Temos o recibo. O recibo também vai aparecer na telinha para vocês. O recibo, o nome já diz, né? É um documento que mostra que você recebeu algo ou algum valor. Então, as empresas usam, esse é um modelinho aí pré-impresso, que vem de papelaria. Então, eu devolvi o dinheiro para alguém, pessoa física, ela me dá um recibo. Estou te devolvendo aqui, informando que você me pagou. É um documento bem simples. Temos o boleto, esse a gente conhece, todo mês chega na nossa casa, não é? Então, o boleto é uma das formas mais comuns de formas de pagamento. Então, esse boleto é emitido por um banco. Então, eu vou até o meu banco e peço para emitir um boleto para alguém. E esse boleto vai cobrar determinado valor de uma pessoa e naquela data tem que ser pago, senão vai ter juros e tudo mais. O boleto tem todas as informações nesse código de barras, nesse monte de número. Tem a informação do banco que vai ser creditado. Se vocês olharem aí na imagem que está aparecendo para vocês, está lá o símbolo do Bradesco, 237, é o número do Bradesco. É o número que a Febraban atribuiu ao Bradesco. E isso daí vai discorrer durante todo o documento. Existem aí
dois tipos de transferências que vocês vão ouvir bastante em escritório, que é o TED e o DOC. São formas de pagamento, são formas de creditar dinheiro na conta de alguém e a gente usa através do banco que a gente tem conta. Então, se eu tenho conta no Banco Itaú, eu posso utilizar esse pagamento, ou TED ou DOC, para mandar dinheiro para a conta de uma outra pessoa de um outro banco. Então, minha conta é no Itaú, a conta de quem eu devo é no Bradesco. Eu consigo fazer a transação utilizando um desses dois métodos. Existe cobrança nesse método de transferência. Hoje é exigido ou CPF ou CNPJ de quem vai receber o dinheiro, o nome da pessoa, o número do banco, o número da agência, o número da conta. Se qualquer um desses dados estiverem errados, esse valor volta para a conta de quem mandou. E pode acontecer também uma coisa, de você colocar os dados e existir, por um erro, você mandar o dinheiro para a conta de uma outra pessoa, de um erro aí. Errar um CPF, porventura esse CPF, aí tem que ser muito azar na vida, né? Esse CPF ser de alguém e a conta bater com o CPF, mas enfim, vai que você se confunde ali e pode acontecer. Mas se você colocou o CPF da pessoa, o nome da pessoa, o número da agência errado, vai voltar esse valor para a conta aí da empresa, tá? E para finalizar os documentos, a gente vai falar de correspondência. Hoje é pouco comum a gente receber carta, a não sei que seja carta de cobrança, né? O correio traz pra gente carta de cobrança e a gente recebe um papel em casa. Antigamente os correios eram muito utilizados para envio de carta, para envio de cobrança, para envio de presente, e com a internet isso se dissipou, usa-se pouco o correio para se mandar uma carta pessoal. Hoje a gente usa o WhatsApp, hoje a gente usa o e-mail, a gente usa a ligação por vídeo, né? Antigamente isso não tinha, mas ainda é muito utilizado os correios para envio de correspondências. E a gente tem 4 tipos de correspondências aí. A primeira é a familiar, pessoal ou social. Por exemplo, em penitenciárias, existe ainda um recebimento de cartas muito grande, um recebimento e envio de cartas, já que eles não podem usar celular a priori. Então, usa-se muito o correio dentro da penitenciária, dentro de lugares que não se pode ter comunicação. A bancária, que é o boletim que a gente recebe todo mês, ou extrato do banco que o banco manda para a gente por correio. A comercial, que é uma comunicação de uma promoção, a comunicação da abertura de uma empresa, a gente chama isso de mala direta. Então algumas empresas ainda usam esse recurso de mandar por correio uma informação de determinada compra, venda, promoção, alguma coisa assim. Eu tenho a comercial, eu já falei da comercial, a oficial. A oficial é do governo, então uma cobrança de impostos, uma entrega de algum chamamento público para que você compareça para ser mesário ou para ser testemunha num juizado, para ser, enfim, uma convocação de alguma coisa que vai acontecer na sua região. Também pode acontecer isso. Então esses 4 tipos de correspondência ainda são utilizados hoje e a gente precisa saber, ou pelo menos conhecer, que não existe só e-mail, só o correio eletrônico. Existe um correio físico que ainda funciona bastante e muito bem. E dentro do correio tem alguns serviços que muitas empresas ainda utilizam. Por exemplo, o ECEDEX. Se você trabalhar numa empresa onde você faça o comércio eletrônico, você vende peças de celular, ou você vende camisa, roupa, enfim. Você pode contratar um serviço chamado ECEDEX do correio, que é direcionado para e-commerce, só para comércio eletrônico. Então existe a forma de fazer um ECEDEX. Existe o disque coleta, então seu supervisor, seu superior fala assim, olha, preciso mandar uma correspondência, eu preciso mandar uma encomenda. Você pode ligar no correio e o correio agenda a retirada desse produto na empresa. Você não precisa ir com esse produto até uma agência do correio. Temos o SEDEX, que é uma forma de envio de documentos. Ele é mais rápido do que uma carta
registrada, por exemplo, mais caro também. Inclusive eu tenho o Sedex 10 para algumas regiões, que eu posso mandar um documento até as 17 horas de um dia e ele vai chegar até as 10 horas do dia útil seguinte. Então é bem interessante, bem caro o serviço. Eu tenho a carta registrada, que é mais barata que o Sedex, e muitas vezes compensa mais mandar uma carta registrada. O problema é que a carta registrada eu não posso mandar encomenda. Ela tem o tamanho e o peso lá, até que peso eu posso mandar isso. O correio disponibiliza o rastreamento de pedidos. Então, toda vez que eu emito um pedido junto ao correio, vem um númerozinho, eu vou no site dos correios, digito esse número e eu tenho como saber onde esse produto está. Tem o PAC, que é um serviço de encomenda mais barato que o Sedex. Geralmente empresas que têm grandes volumes de entrega de produtos que passam do Sedex usam o PAC para poder fazer o envio. E por fim eu tenho a logística reversa, que é, ao invés de eu mandar algo para alguém que está lá longe quer mandar ou devolver algo para mim. Eu solicito essa logística reversa para o correio. Então o correio vai até o endereço que eu informar, pega o documento e traz de volta. O correio tem outros serviços. Vocês entrando no site dos Correios, vocês conseguem ver outros serviços dos Correios. Comenta lá no grupo quais outros serviços dos Correios que vocês viram, para a gente poder interagir. Bem, a aula foi bem longa hoje, né? Mas é necessário. Obrigado pela participação de vocês, por terem ouvido tudo aí que nós tínhamos para falar. E até mais. Obrigado.